Olá, seja bem-vindo ao canal da Consulac. Aqui nós discutimos tudo sobre o processo de fabricação de leite e derivados, sempre com aquele conteúdo bacana e bem relevante para você. Eu sou Éder Mesquita e hoje eu vou falar para você sobre o processo de salga do queijo mussarela. Quais seriam as opções que nós temos? Qual delas pode apresentar melhor resultado? Pois bem, na verdade o sal, em qualquer tipo de queijo, ele representa-se como um fator muito importante e que pode ser determinante para as características dos queijos. E isso não é diferente para a mussarela. O sal, além de conferir aos queijos o sabor salgado desejável, o sal exerce controle sobre atividades microbianas e enzimáticas durante a maturação, no caso dos queijos maturados. E em conjunto com o pH e o teor de cálcio, o sal ele afeta a hidratação da proteína do queijo, ou seja, da caseína, que é muito importante no desenvolvimento das características do produto. Por isso, conduzir um processo de salga adequadamente contribui muito com as características do queijo e, consequentemente, com o rendimento dele também. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a salga de queijo mussarela. Isso é importante deixarmos claro, pois alguns tipos de queijos, os conceitos podem variar bastante. No caso da mussarela, eu já vi muitas formas de salgar o queijo e muitas delas com certeza traz prejuízo, tanto para as características funcionais da mussarela quanto o rendimento. Eu vou citar algumas aqui para vocês entenderem como funcionam e suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, temos a salga do leite, que seria quando você adiciona ao leite uma certa quantidade de sal antes mesmo de se coagular. Com certeza esse é um método que eu não indico de forma alguma para mussarela. Isso porque tem muitas desvantagens esse método, né? Esse processo, por exemplo, usa uma grande quantidade de sal, porque grande parte do sal vai para o soro e uma pequena parcela vai ficar retida na massa. Isso logicamente acontece porque na produção nós temos aproximadamente de 10 a 11% de massa e o restante é soro. Ou seja, uma quantidade muito maior e de soro que terá que estar salgado para que a massa também esteja na concentração correta de sal. Além de tudo, o soro salgado ele não poderá ser aproveitado, né, para a fabricação de alguns derivados, como bebidas lácteas, em alguns casos de ricota, que é ricota sem sal. Ainda há outras desvantagens, pois a atuação do sal dificulta a atuação do coagulante, diminuindo a especificidade, causando perda de nutrientes para o soro, consequentemente diminuindo o rendimento. Também nós podemos observar que o leite que foi salgado antes da coagulação tende a ter dificuldades no processo de coagulação, normalmente elevando o tempo necessário para a formação da coalhada e com os grãos após o corte apresentando maiores dificuldades de cinese, que seria a expulsão do soro. E com isso nós temos elevado tempo de mexedura, prejudicando também com isso nosso rendimento. Não precisa dizer mais nada, certo? Não faça isso. Outra forma de salga da mussarela seria a salga na massa, ou seja, logo após atingir o ponto final de cozimento, retirar parte do soro e adicionar sal na massa e deixar para que ocorra o processo de fermentação. Não faça isso. Esse processo é totalmente incorreto e que prejudica muito a redução do pH da massa, pois o sal, nesse caso, ele vai agir como inibidor do desenvolvimento das bactérias do fermento. E assim elas vão ter dificuldade de desenvolvimento. Aí o ponto de filagem poderá ser prejudicado e, consequentemente, o nosso rendimento também vai ser muito prejudicado. Portanto, mais um processo não recomendado. E olha, esse processo pode parecer absurdo, mas acredite, eu já encontrei várias fábricas que faziam esse processo. Também podemos falar de processos mais modernos para a salga de queijo, mussarela, como aqueles em que a mussarela é salgada a seco, após a filagem e antes da moldagem. E logo em seguida elas são submersas em tanques de salmoura, as famosas hidrovias. As barras permanecem na hidrovia por algumas horas e já podem ser direcionadas para a secagem. Normalmente, a secagem ocorre em equipamentos e não em prateleiras. E isso torna o processo bem mais rápido. Tem empresas que processam 100, 200, 1000 litros de leite dia em mussarela.
E no final do dia, todas as peças produzidas já estão embaladas. Muito legal isso, não é? Mas vamos voltar à realidade. A realidade da maioria das empresas hoje. E é o processo de salga que verdadeiramente nos interessa. A salga em salmoura, logicamente. É muito válido nós estarmos apercebidos quanto às novas tecnologias de processamento de queijo. Mas a salga, utilizando-se a salmoura, ainda é a mais utilizada. E também é o que eu recomendo para você, que ainda não processa diariamente volumes virtuosos de leite. A salmoura é simples e pode ser utilizada facilmente, o que torna o processo mais adequado na maioria das fábricas. Mas você sabe como deve ser manuseada uma salmoura? Você sabe como preparar? Como tratar a salmoura? Como recuperar a salmoura? Pois é nesse ponto que alguns têm muita dificuldade e acabam errando muito, tornando a salmoura até foco de contaminação da mussarela. Bora saber o que devemos fazer? Você sabe como funciona uma salmoura? Quando o queijo é colocado na salmoura, ocorre uma diferença entre a concentração de sal da salmoura e a do queijo, pois a salmoura ela é muito mais concentrada, com maior quantidade de moléculas do soluto, nesse caso o sal. Então a casca do queijo funciona como uma membrana semi-impermeável, permitindo assim a difusão do sal da salmoura para a superfície do queijo, ou seja, penetração de sal no queijo. Ao mesmo tempo que entra sal no queijo, sai soro do queijo. E esse soro sai para a salmoura, que é o que a gente chama de osmose. Inicialmente, a superfície do queijo fica mais concentrada em sal que o seu interior. E para manter o equilíbrio osmótico, o sal se difunde lentamente para a região menos concentrada, nesse caso, o centro do queijo. Logo, um queijo novo apresenta superfície extremamente salgada, enquanto seu interior fica sem sal. E com o passar do tempo, o sal vai atingir a parte mais interior do queijo. Esse processo ele é lento e a velocidade dele depende de alguns fatores, como o formato do queijo, a concentração da salmoura utilizada, entre outros. No caso da mussarela, este tempo ele pode variar entre 10 a 20 dias para que o queijo tenha o seu teor de sal totalmente distribuído pela peça. Isso eu falo uma peça de aproximadamente 3,5 kg. Uma salmoura adequada ao processo de salga de queijo mussarela deve ser, desde o princípio, preparada adequadamente. Não é só colocar sal e água e está pronta a salmoura. Tem toda uma técnica para que ela seja preparada. Inicialmente, a mistura, sal e água, deverá ser feita em um recipiente que você possa aquecer. Aquecer essa mistura. Tipo um tanque em aço inox, um tacho, um caldeirão, dependendo do seu nível de produção. Depois, a escolha do sal é muito importante. O sal a ser utilizado deve ser refinado, pois outros tipos de sal como o sal grosso, pode conter contaminações microbiológicas e químicas que dão problemas no queijo, como casca melada, estufamento da embalagem, mancha na superfície, casca mole, enrijecida. Então, utilize sal refinado preferencialmente. Utilizar uma água de boa qualidade também é muito importante. E quando eu falo de boa qualidade da água, seria uma água que não se apresente com alterações de sabor, cor e odor. Mas quanto de sal devo utilizar para preparar uma salmoura? Normalmente, uma salmoura utilizada para salga de queijo mussarela varia sua concentração de sal entre 18 e 22 graus Balmain, que é uma unidade de medida específica para a densidade de líquidos mais pesados que a água. Então, para se saber qual a quantidade de sal que devo utilizar, preciso utilizar uma proporção simples. Inicialmente, 20% de sal, ou seja, aproximadamente 18 graus Balmain. Caso você queira utilizar uma solução mais concentrada, utilizar uma solução de 24% de sal, que corresponde a aproximadamente 22 graus Balmain. Após a adição de sal e a água, a mistura deverá ser aquecida até a temperatura de 90 graus Celsius, que será a pasteurização da salmoura. Em seguida, essa solução, a salmoura, poderá ser resfriada ou ficar em repouso,
até o dia seguinte, para que ela retorne à temperatura ambiente. Eventuais depósitos ou sobrenadantes devem ser separados. Detalhe muito importante para a produção da nova salmoura: deve-se corrigir o teor de cálcio, adicionando aproximadamente 200 ml de uma solução de cloreto de cálcio 40% para cada 100 litros de salmoura. A etapa seguinte é o ajuste de pH, que deve ser mantido próximo ao pH do queijo, ou seja, para queijo mussarela deve estar entre 5 a 5,20. Esse ajuste pode ser realizado com adição de ácido clorídrico diluído. Porém, deverá ser feito um teste para se avaliar quanto de ácido deverá ser adicionado. Por isso, você deve medir exatamente 100 ml da salmoura, levar para o laboratório, pingar lentamente sobre agitação constante o ácido clorídrico até o pH desejado, aproximadamente 5,20, por exemplo, e replicar proporcionalmente o volume gasto em 100 ml de salmoura para o volume total da salmoura. Vale lembrar que após alguns dias de uso, o pH se ajusta naturalmente em função do soro que sai do queijo e por isso algumas fábricas não têm o hábito de corrigir o pH da salmoura. Mas pode ocorrer que na casca das primeiras mussarelas ficarem melando. Outro controle muito importante para se fazer semanalmente deve ser a verificação do teor de sal da salmoura. Se estiver abaixo de 18 graus Balmer, deve ser corrigido. A adição de sal para correção é normal e deve ser realizado para evitar que a mussarela, por exemplo, fique mole ou tenha pouco sal na sua casca. Também não podemos descuidar da qualidade microbiológica da salmoura. As salmouras de mussarela se deterioram rapidamente devido à intensa troca de soro do queijo com a salmoura. E com isso poderá ser facilitada a contaminação dessa salmoura com micro-organismos patogênicos, como coliformes, bolores e leveduras. Para se evitar esse tipo de problema, é interessante fazer um controle químico periodicamente e periodicamente também a pasteurização, ou até a substituição da salmoura. A utilização de produtos químicos como hipocloreto de sódio, que é o cloro, ou peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, previne a proliferação de patogênicos na salmoura. Porém, deve ser bastante cuidadoso o uso desses produtos. No caso do uso do hipocloreto de sódio, 10%, o cloro, deve ser utilizado 50 ml para cada 100 litros de salmoura. Se for com o peróxido, 35% de concentração, usar 30 ml para cada 100 litros de salmoura. Também poderá ser utilizado nesse tratamento químico a biguanida, que é um poderoso antimicrobiano com amplo espectro, inclusive eficiente contra bolores e leveduras. E nesse caso pode-se utilizar 10 ml de biguanida para cada 100 litros de salmoura. Estes produtos podem ser utilizados semanalmente. Contudo, após a utilização do hipoclorito e do peróxido, a salmoura ela deverá ficar sem receber queijo por pelo menos 10 horas. Já no caso da utilização da biguanida, após 30 minutos já pode-se utilizar essa salmoura. A cada 4 ou 6 meses de uso, deve-se realizar uma pasteurização a 90 graus da salmoura, para proceder à precipitação de matéria orgânica e outros sais. Após o repouso de um dia para o outro, após a pasteurização, descartar o material precipitado ou sobrenadante. E daquela porção limpa e transparente, deve-se corrigir o teor de pH e o sal. Essa precipitação é muito importante, já que aqueles sais que são formados com o envelhecimento da salmoura são retirados nesse procedimento, pois, se presente, serve como substrato de crescimento de micro-organismos que contaminam a superfície do queijo. A substituição da salmoura poderá ser realizada a cada 6 meses ou anualmente, se esse procedimento for aplicável à sua fábrica. Muitas empresas preferem descartar do que fazer a pasteurização da salmoura. Um detalhe muito importante é que a salmoura deve ser utilizada em temperatura entre 8 e 12 graus para que tenhamos uma absorção adequada de sal pela mussarela. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui com esse nosso vídeo de hoje. Agradeço a você que está assistindo esse vídeo. Quero te pedir para deixar o seu like se você gostou. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo sempre que a gente postar um novo conteúdo relevante para você. E lembrando,
que se você tem alguma dúvida sobre o processo de fabricação de queijo mussarela, ou tem um assunto que você gostaria que falássemos num próximo vídeo, deixe seu comentário aqui e nós vamos ter o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. E eu também quero lembrar vocês que nós temos lives semanais onde nós esclarecemos algumas dúvidas sobre os vídeos que a gente posta durante a semana. Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!